Mais de 1 milhão de investidores. Com esse número surpreendente, o MXRF11 se torna o maior fundo imobiliário do Brasil em número de cotistas. E nesse vídeo nós iremos mostrar para você todas as características que fizeram deste fundo este grande sucesso. Meu nome é Miguel Ibiapino e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Ações de Sucesso. O MXRF11 é atualmente o maior fundo imobiliário do Brasil em número de cotistas. Para que você tenha uma ideia, esse número é mais do que o dobro do segundo colocado, que é o HGLG11, que possui atualmente 461 mil investidores em sua base. E não é apenas em número de investidores que este fundo imobiliário se destaca. O MXRF11 também está entre os fundos imobiliários com um dos maiores patrimônios da nossa Bolsa de Valores, chegando a quase 3,5 bilhões de reais. Mas outras características justificam o sucesso deste fundo imobiliário entre os investidores e nós vamos analisar cada uma delas, a começar pela própria natureza deste fundo, que se trata de um fundo imobiliário de papel. Lembrando que os fundos imobiliários de papel são fundos que investem em títulos de renda fixa atrelados ao setor imobiliário, como as LCIs e os CRIs. Lembrando que as LCIs são letras de crédito imobiliário, que são títulos de renda fixa emitidos por instituições bancárias, e os CRIs são certificados de recebíveis imobiliários, que são títulos de renda fixa emitidos por empresas privadas. Mas no caso do MXRF11, nós temos um exemplo de um fundo de papel eminentemente de CRIs, possuindo em seu portfólio mais de 50 CRIs. Vale destacar que os fundos imobiliários de papel costumam pagar dividendos mais generosos do que os fundos de tijolo, o que já os torna muito atrativos para aqueles investidores que focam a sua carteira de investimento na construção de renda passiva. O que, convenhamos, costuma ser a característica dos investidores de fundos imobiliários, que buscam esse fluxo de caixa mensal no recebimento de dividendos. Haja vista que os fundos imobiliários eles são obrigados, por lei, a distribuírem 95% do seu resultado semestral para os seus investidores. Mas se convencionou aqui no Brasil a distribuição de dividendos pelos fundos imobiliários com recorrência mensal. E o MXRF11 é de fato um destaque entre os fundos de papel. No momento no qual eu gravo esse vídeo, ele está com um dividend yield acumulado nos últimos 12 meses no percentual de 12,80%. Vamos agora ao estudo de outra característica do MXRF11 que o fez crescer tanto no mercado. Mas antes disso, eu quero pedir a você, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. E eu convido você também a nos acompanhar no nosso perfil no Instagram, @miguel.ibiapino, onde nós postamos diariamente um conteúdo de qualidade sobre mentalidade financeira, planejamento financeiro e projeto de investimento, os 3 pilares para que você possa construir uma vida financeira plena. E outra característica que fez o MXRF11 crescer tanto a sua base de cotistas nos últimos anos é o fato dele ser um fundo de base 10. Miguel, o que é isso? É um fundo cujo preço de mercado da sua cota flutua na casa de R$ 100. Um pouco para mais, um pouco para menos. Para que você entenda melhor esse conceito, atualmente nós temos no mercado basicamente 2 tipos de fundos imobiliários no que diz respeito ao valor absoluto de sua cota. São os fundos de base 100 e os fundos de base 10. No caso do MXRF11, por ser um fundo de base 10, teoricamente, ele tem uma possibilidade de ter maior liquidez, pois com sua cota a um preço mais baixo, ela se torna mais acessível aos pequenos investidores. Haja vista que com R$ 100 você compra apenas uma cota de um fundo de base 100. Em contrapartida, você pode comprar 10 cotas de um fundo de base 10. Inclusive, essa possibilidade de ter mais liquidez nas operações de compra e venda de suas cotas tem feito muitos fundos imobiliários de base 100 realizarem o procedimento de desdobramento de suas cotas para se tornarem fundos de base 10. Mas eu falo possibilidade, pois não basta apenas o preço do ativo ser mais barato e acessível ao público em geral, pois outros fatores serão determinantes para que este fundo imobiliário realmente tenha sucesso entre os investidores e assim alcance uma maior liquidez.
principalmente o seu histórico de desempenho, ou seja, se esse empreendimento está sendo lucrativo ao longo dos anos. Mas no caso do MXRF11 é inegável que a sua cota na base 10 tem sim contribuído para o aumento significativo da sua base de investidores. Para que você tenha uma ideia, atualmente a liquidez média diária deste fundo está na casa de 10 milhões de reais, ou seja, o volume de negociações das suas operações de compra e venda de suas cotas. Um terceiro fator que justifica o sucesso do MXRF11 é a sua solidez e regularidade no pagamento de dividendos. Se você acompanhar esse gráfico na tela, você verá que esse fundo tem aumentado o valor pago de dividendos dos anos de 2020 a 2023. E muito embora nesses primeiros 4 meses de 2024 nós tenhamos uma queda na média mensal em relação ao ano de 2023, não se trata de uma redução brusca, pois ao longo desse ano o fundo pagou o valor de 10 centavos por cota ao mês, sendo que no ano de 2023 a média mensal ficou na casa de 11 centavos. Então veja que é um fundo que vem mantendo uma boa regularidade nos últimos 5 anos. Um outro ponto extremamente relevante que nós podemos elencar para o sucesso do MXRF11 é o fato deste fundo ter por trás de suas operações 2 gigantes do mercado financeiro. Em sua gestão, nós temos o Grupo XP e em sua administração, nós temos o Grupo Empresarial do maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Isso, por si só, já traz uma enorme confiabilidade na administração deste fundo imobiliário. E vamos acompanhar agora na tela alguns indicadores relevantes deste fundo. E veja que o valor atual da cota deste fundo, no momento no qual eu gravo esse vídeo, está no preço de R$ 10,39. O seu dividend yield acumulado nos últimos 12 meses está no percentual de 12,80%. Isso quer dizer que este fundo pagou nos últimos 12 meses o valor de R$ 1,33 por cota. Nessa segunda tela, você vê que o valor patrimonial da cota é de R$ 9,84. Como você chega nesse número? Você pega o patrimônio do fundo imobiliário, que hoje é de 3.294.497.000, e divide pela quantidade de cotas que este fundo imobiliário possui, 334.655.000, e você chega então a esse valor de R$ 9,84. E veja que ele está menor do que o preço de mercado da cota. Isso quer dizer que a cota está relativamente cara, ou seja, o seu PVP, que é o preço de mercado dividido pelo valor patrimonial da cota, está hoje em 1,06. Todas as vezes que este número do PVP estiver maior do que 1, nós falamos então que a cota está cara, pois ela está sendo vendida com ágio. Quando o PVP estiver menor do que 1, falamos então que a cota está barata, pois ela está sendo vendida com desconto. Então veja que a análise do PVP é algo muito simples. Basta você ter como referência o valor patrimonial e você então vai pegar o valor de mercado da cota e ver se ela está acima ou abaixo do valor patrimonial. Contudo, apesar desse ágio em cima da cota do MXRF11, como este fundo possui fundamentos excelentes, eu não considero que isso seja motivo para você colocar de fora do seu portfólio esse excelente ativo. Pois todas as características que nós elencamos aqui justificam o fato do MXRF11 ser um dos fundos mais consolidados da nossa Bolsa de Valores e explicam o porquê este fundo imobiliário se desenvolveu tanto ao longo dos anos. Não apenas em número de cotistas, mas também na robustez do seu patrimônio. Se você acompanhar esse gráfico aqui na nossa tela, você verá o crescimento significativo do patrimônio do MXRF11 do ano de 2019 até o ano de 2024. E um ponto a ser ressaltado na gestão do MXRF11 é que este fundo de papel começa um movimento já muito comum entre os fundos de papel, que é a diversificação das suas teses de investimento. Para que você tenha uma ideia, atualmente 10% do patrimônio deste fundo já é composto por cotas de outros fundos imobiliários.
E de maneira ainda discreta, este fundo começa a aquisição de imóveis físicos para a diversificação do seu portfólio. O que convenhamos será a tendência da nova geração dos fundos imobiliários, se tornarem cada vez mais híbridos. Nós teremos uma predominância de tese e não mais uma exclusividade de tese. Os fundos continuarão sendo fundos de papel, fundos de tijolo, mas nós teremos uma diversificação do seu portfólio, onde esses fundos imobiliários terão também cotas de outros fundos e terão até mesmo ações de empresas atreladas ao setor imobiliário. Isso traz mais segurança para o fundo imobiliário e até mesmo previsibilidade de caixa, pois se determinado segmento da economia estiver em crise, este fundo ainda terá os outros segmentos para manter um equilíbrio em suas operações. Mas apesar dos fundos de papel, como nós apresentamos aqui, serem fundos muito atrativos no que diz respeito ao pagamento de dividendos, o interessante é que você crie uma carteira bem diversificada, trazendo para o seu portfólio fundos imobiliários de todos os segmentos. Fundos de papel, fundos de tijolo, fundos de fundos, para que você tenha segurança na construção do seu portfólio. Inclusive é isso que eu ensino aos meus alunos e mentorados, a construção de uma carteira diversificada não apenas de fundos imobiliários, mas também de ações, num total de 24 ativos, sendo 12 fundos imobiliários e 12 ações. E se você deseja aprender a como construir esse portfólio ao longo do tempo para que você tenha uma nova fonte de renda em sua vida com o recebimento dos dividendos que você irá receber das suas ações e dos seus fundos imobiliários, nós deixaremos na descrição deste vídeo o link para o nosso curso Minha Renda Passiva. E se esse vídeo foi enriquecedor para você, deixe o seu like, coloque aqui embaixo as suas dúvidas, bem como os seus comentários. Eu convido você a se inscrever novamente em nosso canal e coloque aqui embaixo quais são os fundos de papel que você já possui em sua carteira. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.